É o seguinte, você conhece alguma coisa de importante que aconteceu no dia 25 de outubro? Então relaxa aí que eu vou te ensinar algumas. Em 1636, Maurício de Nassau parte de Texel, na Holanda. É maconha doido. Em direção ao Brasil. Seu objetivo era ser o representante da Companhia das Índias Ocidentais em terras tupiniquins, território que englobava partes do Nordeste, como as costas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Em seu período como governador-geral, promoveu reformas econômicas ao retomar o tráfico de escravos e leiloar engenhos abandonados pelos portugueses. Também incentivou a arte e a ciência, edificou o Jardim Botânico de Recife e um observatório astronômico. Recebeu ordem de voltar à Europa após vários atritos com a companhia a respeito de gastos e lucros à República Holandesa. Em 1917, os bolcheviques tomam o poder na Rússia. Comunista. Após anos de insatisfações sociais que foram agravadas pela Primeira Guerra Mundial, o imperador Nicolau II se vê obrigado a renunciar, cedendo o poder aos bolcheviques e mencheviques, que então instauram um governo provisório até decidirem os novos rumos do país. O então governo era liderado por Alexander Kerensky, menchevique, porém um novo golpe tomaria lugar, e liderados por Lenin e Trotsky, os bolcheviques tomam as rédeas do governo e fundam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Comunista. Em 1936, Adolf Hitler e Benito Mussolini firmam uma aliança. Conhecida como Pacto Anticominter, os objetivos dessa união eram o fortalecimento das duas potências e o combate à ideologia comunista, sendo usada, se necessário, o uso da força. Para isso, o acordo também incluía coordenação militar entre os países, expansão das fronteiras e afirmação política, principalmente em direção à Europa Central e Oriental. Esse pacto foi um precursor da formação do Eixo, que também incluiu o Império do Japão e mais tarde viriam a ser derrotados na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, são registrados os primeiros ataques kamikazes na Segunda Guerra Mundial. A palavra kamikaze, que significa vento divino, fazia referência aos pilotos de aviões japoneses que atacavam os inimigos tentando se explodir contra eles. Durante a Segunda Guerra, mais de 2.500 pilotos perderam suas vidas em ataques do tipo. Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos, 34 navios afundaram e 368 foram danificados, provocando a morte de quase 10.000 marinheiros. Claro, todos esses números são estimativas. Contrariando a narrativa do governo japonês da época, existem diversos relatos alegando que estes soldados eram coagidos a realizarem estas missões. 1962. Durante uma conferência das Nações Unidas, no auge da crise dos mísseis de Cuba, Adlai Stevenson apresenta imagens de mísseis nucleares posicionados em San Cristóbal pela então União Soviética, questionando Valerian Zorin, também embaixador, a respeito de tais evidências. Um desastre parecia cada vez mais inevitável. Aviões norte-americanos decolavam com armas nucleares e soldados em terra se preparavam para invasões. Nos bastidores, porém, Kennedy e Khrushchev chegaram a um acordo, evitando o que talvez seria o maior desastre da história da humanidade. Em 1969, Médici é eleito presidente do Brasil. Emílio Médici foi presidente do Brasil de 1969 a 1974, durante a ditadura militar. Seu governo foi marcado por repressão política, censura e violações de direitos humanos. Apesar da falsa sensação de crescimento econômico do período, seu mandato é marcado pela perseguição à oposição política da época. Foi durante seu mandato que o slogan Brasil, ame ou deixe, começou a ser usada, tendo sido copiada dos Estados Unidos. 1975. Morre o jornalista e professor Vladimir Herzog. Mártir brasileiro, lutou pela liberdade de imprensa durante a ditadura militar. Após se apresentar voluntariamente ao DOI-CODE, Herzog foi torturado e morto, tendo a causa da morte forjada para um suicídio. 2001. Uma odisseia no espaço. A Microsoft lança o Windows XP.
O sistema operacional mais famoso de todos os tempos, marcou aqueles que cresceram nos anos 2000. Com seu papel de parede icônico, jogos clássicos como Pinball, Solitário e Campo Minado, ainda hoje é sinônimo de nostalgia. Outra característica marcante, mas não tão agradável, era sua tela azul da morte, que aparecia quando o computador apresentava alguma falha de sistema. Muitos usuários ainda hoje o utilizam, mesmo com a perda do suporte em 2014. E você, chegou a utilizar o Windows XP? 2007. O Airbus A380 inicia suas operações comerciais. Trata-se do maior avião de passageiros do mundo e seu voo inaugural aconteceu entre a Singapura e a Austrália, com o modelo podendo comportar incríveis 853 pessoas. Sua produção foi encerrada em 2021, com 254 aeronaves vendidas a 15 companhias diferentes. Faz parte de uma linha de produção que nunca sofreu acidentes fatais. Esse é o único registro de um incidente com o modelo. Ninguém saiu ferido. 2015. O britânico Lewis Hamilton sagra-se tricampeão mundial de Fórmula 1, e ainda joga o boné de vice-campeão em seu companheiro de equipe para mostrar quem é que manda nessa O rapaz ficou tão abalado que perdeu as forças nos meses seguintes. Nächste Frage bitte. Vorne, zweite Reihe. O Schumacher chega a sentir nojo. E você, tem alguma história interessante que aconteceu no dia de hoje para compartilhar? Deixa nos comentários para saber o que a galera acha. Deixa também um like e se inscreva no canal. Ainda tem muita história para contar.